Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui um estudo sobre a Carta de Gálatas, só que o nosso tema principal, nós não vamos fugir disso, é o fruto do Espírito Santo. O texto base é Gálatas 5, 22 a 25. Bem, nesse estudo eu coloquei aqui que a primeira parte é a ambientalização, ou seja, primeiro nós vamos ver a localização das viagens de Paulo, onde ele passou diversas vezes pela região da Ásia Menor, e a localização no mapa, e também sobre o contexto em que ele escreveu a carta aos Gálatas. Primeiro, na localização, nós temos aqui a região da Ásia Menor. Essa região, que ela é composta uma província, né, no período do Império Romano, ele consistia numa região onde a Pax Romana, né, ela trazia assim uma grande, vamos dizer assim, paz, né, momentânea entre aspas, e a região aparentemente vivia de uma plena ordem. No entanto, com as viagens do apóstolo Paulo, né, que ele passou por diversas vezes aqui, está registrado no livro de Atos, principalmente no capítulo 18, entre o versículo 18 até o 23, ele mostra que ele passou por diversas vezes ali. E cada vez que ele passava por aquela região, sempre impelido, né, ou impedido, ou impulsionado, né, pelo Espírito Santo, ele deixava a mensagem. E cada vez mais muitas pessoas iam se convertendo, tanto aqueles judeus quanto os gentios. Os Gálatas, né, eles têm uma origem celta. Então, os celtas, eles hoje, né, eles se espalharam pela região ali da Europa Ocidental, principalmente ali naquela região da Bélgica, parte ali da França, e era um povo assim onde eles tinham um conhecimento muito avançado, né, principalmente ali na fundição. Aqui, para poder entender melhor, né, as idas e vindas, né, do apóstolo Paulo, então ele passou aqui por essa região, né? Então toda essa região aqui que nós chamamos de Ásia Menor é onde hoje compreende a Turquia, né? Parte ali da Turquia, né? A parte europeia ali da Turquia. E nessa viagem dele, aqui na segunda viagem dele, teve período aqui em que ele teve uma discussão, né, uma divergência aqui com Barnabé, e que ele não aceitou ir com Marcos, né, o João Marcos, né, e foi com Silas. E a partir dali ele começou a fazer essa viagem. Teve aqui na região de Derbe, Listra, Icônio. E quando ele chegou aqui numa região chamada Frígia Galácia, ele foi impedido pelo Espírito Santo, e ele circundou essa região, né? E aí ele acabou indo para Troade. Na segunda viagem, ele já foi para essa região, né, da Galácia, né? No entanto, aqui ele permaneceu durante mais tempo, mas sempre ele passava, né, como nos textos de Atos diz, que era uma região que ele passava constantemente, né? Então, ou seja, a palavra ela sempre era pregada ali, as pessoas sempre eram, vamos dizer assim, atualizadas, né? Sempre se relembrando daquilo que Paulo tinha pregado. E cada vez que ele passava ali, mais pessoas iam se firmando e se converteram também a Cristo. Aqui só mais um mapa, né, mais aproximado dessa região aí da Ásia Menor, toda essa área por onde o apóstolo Paulo percorreu, pregou o Evangelho. Aqui nós vamos ler o texto do capítulo 1 de Gálatas, e aí eu gostaria que você sempre acompanhasse e visualizasse tudo aquilo que eu falei antes da contextualização, tá? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho,
que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Bem, nesse texto, Paulo, ele primeiro, ele relembra, né, tudo aquilo que ele passou quando ele era uma pessoa que era zelosa diante da palavra, né, judeu, e que todos conheceram esse passado dele. Então, todos aqueles que ele estava pregando hoje a palavra, todos eles conheceram, e aqueles que não conheciam, ele fazia as pessoas lembrarem e saberem quem ele foi, justamente para entender que somente um milagre vindo do Senhor poderia transformar a vida dele e fazer dele um pregador do Evangelho, e também as pessoas confiarem, né, que Deus ele transforma aquelas pessoas que seguiam as Escrituras e que destruíam aqueles que seguiam Jesus Cristo, usando justamente como pretexto, né, a própria palavra, o zelo pela palavra, pois ele não entendia que a transformação que Jesus Cristo dava, a liberdade que Jesus Cristo dava, era algo real. Então, quando ele sentiu isso, quando ele foi revelado, Jesus Cristo se revelou a ele, ele começou de perseguidor, ele passou a ser perseguido por conta da palavra e começou a pregar aquele evangelho. Então, ali ele estava dizendo o seguinte, que ele não estava seguindo a homens, ele não estava seguindo doutrinas humanas, mas sim a doutrina de Cristo. E por que que ele afirmou isso? Porque na carta, quando ele enviou, ele recebeu notícias, né, e também viu como que estava a situação dos Gálatas naquele instante. Então ele viu que eles estavam instáveis, então eles não estavam mais na firmeza, né, e na confiança, como ele dizia antes, né, na firmeza daquilo que foi pregado, e que Jesus Cristo era suficiente. Eles eram pessoas insensatas, se mostraram pessoas insensatas, ou seja, eles não estavam dentro da sua sensatez diante do que estavam sendo do que o apóstolo Paulo pregou a eles sobre Cristo, de que Cristo ele era aquele que salvava e que era aquele que deveria ser seguido para eles manterem a santificação. Eles estavam seguindo agora
os judeus, né, e alguns judeus que tinham se convertido, e eles estavam seguindo porque eles estavam sendo convencidos de que Jesus Cristo não era suficiente. Então, que além de Jesus Cristo, eles também deveriam seguir aquelas práticas da lei. Então, a circuncisão, as festas judaicas, todas aqueles as tradições, né? Aquilo ali era algo necessário para eles terem um relacionamento com Deus. Ele também se deparou com um povo inconstante, em que ora eles acreditavam que Jesus Cristo era o suficiente, ora não. Então isso acabou incomodando ele e aí ele passou a escrever, a direcionar essa carta a eles justamente para relembrar, né, a pregação que ele tinha, quem era ele antes, o que Jesus tinha feito e a partir daí esse era o contexto em que a carta foi escrita e o objetivo aqui era que eles voltassem à sensatez. Aqui são as referências desse estudo, né, de hoje e também dos próximos também, que eu vou seguir aí com vocês. E até uma próxima. Ore, leia, pesquise, reflita e pratique principalmente tudo aquilo que vocês vão ler durante essa semana. Nos próximos dias estarei dando os próximos aulas para vocês, dos próximos capítulos, e a gente vai seguir a sequência aí de qual foi o resultado dessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Tudo de bom para vocês, Deus abençoe.